dando continuidade aqui, agora falando sobre o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Nós que encerramos aqui o capítulo 19 falando de Paulo, que está iluminando a comunidade por meio da sua pregação, por meio da palavra, e que a comunidade vive ali o seu conflito. Também, por meio do conflito, ela precisa tomar uma decisão de qual caminho ela vai seguir. Bom, nós sabemos que Paulo, ele é um homem que permanece no caminho e que continua caminhando a fim de que a palavra continue chegando em outros lugares. Então nós vamos observar aqui no capítulo 20 que Paulo, após encerrando a sua missão, ele parte novamente para um outro caminho, no sentido de uma outra viagem missionária. Então nós vamos ver que nós temos um homem, que é um homem inquieto, que é o grande Paulo, um grande pregador, que agora vai permanecer no caminho, mas seguindo a sua missão em outras cidades, a fim de que a palavra continue chegando ao coração do povo. É interessante que quando Paulo parte em missão, e logo nós vamos ver em Troade, ali iluminando, partilhando a palavra, nós vamos ver que antes de Paulo chegar naquela cidade, ele vai parando em algumas comunidades, a fim de continuar alimentando aquelas comunidades e encorajando aquelas comunidades para que elas possam permanecer na fé. Veja que interessante, Paulo, ele é o retrato de um pastor, um homem que não só funda comunidades, mas que continua pastoreando essas comunidades, a fim de que essas comunidades permaneçam na vontade daquele que o chamou. Então, Paulo, ele tem sensibilidade para com a realidade do povo. Ele não quer somente que o povo faça a experiência do primeiro encontro, ele quer que o povo cresça na fé. Assim também podemos olhar hoje para a nossa realidade e compreender que nós devemos anunciar, mas também nós devemos pastorear, a fim de que aqueles que um dia escutaram a palavra possam crescer na palavra. Veja, a responsabilidade daqueles que são chamados a serem pastores, a serem formadores, a serem condutores ali de ovelhas, a fim de que elas possam ir crescendo no caminho. Paulo, diante da sua viagem missionária, além de encorajando a comunidade, ele vai ali orientando as comunidades a respeito daquilo que elas estão vivendo, a fim de que elas possam continuar sendo formadas e a fim de que elas também possam ir ali sendo catequizadas, no sentido de os conflitos que elas vivem possam ser resolvidos pela orientação que Paulo vai dar a elas. O que é interessante é que aqui no capítulo 20, versículo 7, nós vamos ver que Paulo em Troade, ele vai ali ressuscitar, como diz bem o texto aqui, o morto. Mas olha que interessante, nós estamos diante de um texto, e é um dos textos mais antigos, que nós vamos ver aqui, que testemunha a celebração cristã. O texto diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, Paulo entretinha-se com eles. Estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até meia-noite. Havia muitas lamparinas na sala de cima, onde estávamos reunidos. Porém, um adolescente chamado Eutico, que estava sentado no peitoril da janela, adormeceu profundamente enquanto Paulo alongava sua exposição. Vencido pelo sono, caiu no terceiro andar abaixo. Quando foram levantá-lo, estava morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: não vos perturbeis, a sua alma está nele. Depois subiu novamente, partiu o pão e comeu, e discorreu por muito tempo ainda, até o amanhecer. Então partiu. Quanto ao rapaz, reconduziram-no vivo, o que o reconfortou sem medida. Então nós estamos numa celebração eucarística. Paulo está ali nessa reunião com a comunidade
partilhando o pão e a palavra, ele alonga o seu discurso e aquele jovem, né, vem adormecer, caindo ali daquela janela e se dando como morto no primeiro momento. Porém, Paulo, ele vai ir ao encontro daquele menino, né, ou daquele adolescente, daquele jovem, para dar a ele a graça da ressurreição, no sentido de dar a ele novamente, né, a vida. Mas de que vida nós estamos falando? Porque tudo acontece durante a celebração eucarística. Nós estamos aqui partilhando o pão e a palavra. Nós estamos vivendo como uma comunidade que se reúne em torno da mesa para se alimentar espiritualmente. E bem podemos também entender aqui neste momento, nestes versículos, que é preciso alimentar a fé do povo, é preciso alimentar a fé dos homens que já não vivem mais a fé, ou que já morreram na sua espiritualidade, na sua fé e na sua relação com Deus. A Eucaristia, a palavra, ela é alimento que alimenta a nossa alma a fim de que nós possamos viver para o Senhor. Então também este jovem, ao olharmos para ele, pode representar aqueles que adormeceram na fé, que estão dispersos na fé, que se esmoreceram na fé. Veja que Paulo celebra a Eucaristia ciente de que quem alimenta a fé, né, do povo, a fé do homem, é o corpo e sangue de Jesus, é a palavra do Senhor. Então, Paulo vai alimentar a fé daquela comunidade, mas nós também podemos ver que dentro dessa celebração feita por Paulo, nós vamos ver não só que Jesus está ali presente na Eucaristia e no vinho, que é alimento para todo aquele povo. Nós vamos ver que o Senhor também está presente na pessoa de Paulo, na pessoa do apóstolo. Porque é Paulo que vai ao encontro da comunidade para reconfortá-la, para consolá-la, para orientá-la, para formá-la. E aqui nós podemos entender também que quando um missionário está em missão, um pregador está na sua atividade, no seu apostolado, o próprio Senhor se faz presente nele, a fim de que esta comunidade seja alimentada, não por aquele que está indo em missão, mas por aquele que o envia em missão. Porque quando nós vamos ao encontro daqueles que o Senhor nos confiou, é o próprio Senhor que nós devemos dar. Para isso, nós também precisamos estar em comunhão com o Senhor por meio do pão, né, da Eucaristia, por meio da palavra, por meio dos sacramentos que a igreja nos oferece. Nós, enquanto irmãos, enquanto missionários, precisamos estar em comunhão com o Senhor para que o Senhor que está em nós possa se manifestar naqueles que o Senhor nos confiou. Então, dentro destes versículos aqui, nós vamos observando, né? Paulo falando à comunidade, Paulo ressuscitando aquele jovem, ressuscitando aquela comunidade, a fim de que esta comunidade possa permanecer reunida em torno da mesa, em torno da palavra, em torno da vontade do Senhor. Ciente disso ali, Paulo precisa encerrar, né, todo o seu discurso, porque Paulo precisa dar continuidade na sua missão. E Paulo precisa partir novamente para Jerusalém. E é em Jerusalém que nós vamos ver o discurso de despedida de Paulo. Ou antes, né, que ele seguirá para Jerusalém, nós vamos ver Paulo fazendo o seu discurso de despedida, para que depois ele possa seguir para Jerusalém. E isso tem também um significado muito importante. Veja que, amados irmãos e irmãs, Paulo vai seguir os passos de Jesus. Veja, o caminho do mestre é o caminho do discípulo. Os discípulos seguem o caminho do mestre. Paulo vai também para Jerusalém, conduzido pelo Espírito, e lá ele será condenado pelas autoridades. Paulo vai seguir o mesmo caminho que o Senhor seguiu.
E nós bem entendemos isso por quê? Porque Paulo quer ser um testemunho vivo, ele quer dar a vida em favor da comunidade. Paulo não quer simplesmente pregar a palavra, ele quer viver a palavra. Paulo simplesmente não quer apenas simplesmente fazer um discurso, ele quer viver esse discurso. E Paulo, então, para ser como foi o mestre, ele precisa dar a vida em favor das suas ovelhas, em favor daqueles que o Senhor o confiou. Então Paulo vai partir para Jerusalém a fim de lá se entregar totalmente ao Senhor, vivendo o seu martírio, vivendo a condenação que virá pela frente, vivendo, enfim, todas as perseguições que lhe foram reservadas. Então, após ali a celebração eucarística, onde ele vai começar a se despedir da comunidade, Paulo vai ainda fazer algumas orientações, Então, olha que interessante. Paulo, aqui no versículo 17, a palavra Atos dos Apóstolos, aqui no versículo 17, vai nos dizer da seguinte maneira: de Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os anciões daquela igreja. Olha que interessante. Paulo vai chamar os guardiões, no sentido aqui, os bispos, os superiores da comunidade, aqueles que foram escolhidos para pastorear. Paulo manda chamá-los e aí, dando seguimento aqui, continuidade, diz assim: quando chegaram, assim lhes falou: vós bem sabeis como procedi para convosco todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E nada do que vos pudesse ser útil eu negligenciei de anunciar-vos e ensinar-vos em público e pelas casas, conjurando judeus e gregos ao arrependimento diante de Deus e à fé em Jesus nosso Senhor. Agora, acorrentado pelo Espírito, dirijo-me a Jerusalém, sem saber o que lá me sucederá. Senão que, de cidade em cidade, o Espírito me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de forma alguma, considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Dar testemunho do Evangelho da graça. Agora, porém, estou certo de que não mais vereis minha face, vós todos entre os quais passei, proclamando o reino. Veja que aqui nós estamos vendo um relato da atividade de Paulo, atividade missionária que ele realizou naquelas cidades. Duas coisas são importantes aqui. Paulo aponta, no primeiro momento, o seu servir ao Senhor. No segundo momento, esse servir ao Senhor que Paulo relata, ele vai dizendo que ele não negligenciou de anunciar nas casas, nas praças, conjurando a todos, levando todos ao arrependimento. Então, o retrato do missionário que Paulo faz de si mesmo é um retrato de quem estava ali para servir. E servir, no segundo ponto, por meio da palavra, do anúncio. Paulo é um grande pregador, um pregador inquieto, um homem que quer ali dar a vida em favor das suas ovelhas, Porém, nós vamos ver que Paulo ele serve à comunidade por meio de grandes tribulações, de grandes perseguições, por situações de conflitos. Mas mesmo diante dessas situações, Paulo permanece fiel ao seu chamado. Ele quer permanecer pregando, anunciando, levando a boa nova. Ele vai ao encontro das comunidades para que elas possam continuar sendo formadas. Amados irmãos, a fim de não me alongar muito aqui nesse vídeo, é interessante porque nós também somos chamados ao nosso ministério a permanecer fiel a Ele, mesmo diante das dificuldades.
Porque a vida e a missão de Paulo, que foi um grande pregador, um santo da igreja, não foi uma missão fácil, uma tarefa fácil. Paulo precisou passar pelas dificuldades próprias do seu ministério. Assim também nós precisamos ser como Paulo, diante das dificuldades, das perseguições que o Senhor nos permitiu viver e que foram reservadas para nós. Nós precisamos continuar fiéis. Fiéis ao quê? Ao servir, e ao servir por meio do anúncio da palavra, da pregação da palavra. Então, nós vemos esta orientação de Paulo aqui à comunidade, né, e o relato de Paulo sobre a sua vida missionária. Porém, Paulo ele vai dizer que levou a fé de nosso Senhor, tanto aos judeus quanto aos gregos. Paulo quer aproximar os judeus da fé, mas também quer levar a conversão dos pagãos ao cristianismo. Então, Paulo ele é um homem de estratégia. Paulo sabe para quem ele está anunciando e como anunciar para essas pessoas. Bom, um ponto importante também para nós é criar estratégias dentro do nosso ministério para as missões que nós somos chamados. Como dialogar com o povo que o Senhor nos confiou. O que este povo precisa? Porque muitas vezes nós queremos dar aquilo que nós mesmos queremos, que desejamos. Mas muitas vezes o Espírito quer dar para este povo ou para aquele outro povo que nos foi confiado determinada coisa. Cabe a nós a sensibilidade. O pregador, né, que anuncia, ele precisa ser um homem sensível ao Espírito, a fim de levar ao povo aquilo que de fato o povo precisa. E Paulo fez isso. Não só fez isso, como ele foi insistente. Paulo ele era um homem de insistência, ele não se desanimava, ele não se deixava bater. Significa que Paulo tem ali uma firmeza muito grande, um homem muito decidido diante das dificuldades em anunciar, seja para os judeus, seja para os pagãos, seja para quem já é convertido ou não. Mesmo diante das dificuldades que lhe foram reservadas, Paulo permanecia fiel. Por quê? Porque ele sabe quem o chamou. E quando nós sabemos quem nos chamamos, fica mais fácil de saber para onde vamos e fica mais fácil também de saber o porquê que nós permanecemos na nossa missão. Dando continuidade aqui na nossa breve reflexão, Paulo diz que ele vai para Jerusalém, né? E a ida para Jerusalém é decisiva, né? Paulo está consciente das consequências que virão. E muito na comunidade ali vai dizer para que Paulo não vá para lá, né, para Jerusalém, porque estão com receio, com medo daquilo que Paulo vai viver. Só que Paulo ele precisa ir para Jerusalém, mesmo ciente das perseguições e cadeias que lhe estão sendo reservadas. Nós também precisamos ir para a missão, mesmo sabendo das dificuldades que nós enfrentaremos na missão qual nós estamos sendo enviados. O pregador não é aquele que escolhe o local que quer ir, mas é aquele que vai aonde o Senhor o convida a ir. Paulo se deixa guiar pelo Espírito. As pessoas estão dizendo uma coisa, mas o Espírito está dizendo outra. Paulo vai seguir a voz do Espírito. O Espírito pede a Paulo Jerusalém, pede a Paulo o martírio, a entrega, o sacrifício, a fim de que ele seja um homem santo para santificar os que estão em sua volta. Por fim, Paulo, que não desiste ali de ir para Jerusalém, vai fazer algumas exortações e aqui nós vamos encerrando, tá bom? Paulo diz no versículo 27 que ele não se esquivou de anunciar a palavra de Deus para todos, né? Mas aí ele diz: estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões. Então ele está dizendo isso para os bispos, para aqueles que iam guardar as comunidades, para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Bem sei que depois de minha partida introduzir-se-ão entre vós lobos velozes que não pouparão o rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrando de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós,
Agora, pois, recomendo-vos a Deus a palavra da graça, que tem o poder de edificar e de vos dar herança entre todos os santificados. De resto, não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões e as de meus companheiros proveram estas mãos. Há mais felicidade em dar de que em receber. Então Paulo vai fazendo assim as suas orientações. Então ele exorta os guardiões a apacentar as ovelhas, buscando não os interesses próprios. Então o guardião é aquele que não deve buscar os seus próprios interesses, mas o da comunidade. Assim é o retrato do pastor, assim é o retrato do líder que está à frente de um grupo de oração, de um projeto, de um movimento ou comunidade. Ele não busca o seu próprio interesse, mas ele busca a vontade de Deus, que é o melhor para ele e para toda a comunidade. Então as ovelhas não pertencem ali àqueles homens, mas acima de tudo ao próprio Deus. Então a função do pastor, do pregador, do fundador, do coordenador é servir e servir bem. Depois Paulo vai falar dos falsos pastores que virão tentando dividir a comunidade. E aí qual que é a solução para esta realidade, para esta situação? É manter-se vigilante, buscar ser firme no caminho como Paulo foi. Quantos de nós, dentro dos nossos grupos de orações, ministérios, pregações, lugares que nós pastoreamos, vivemos esta realidade dos falsos pastores, daqueles que virão de fora ou daqueles que virão de dentro, joio que vai crescendo com trigo, trigo com joio, né? E aí cabe a nós, enquanto pessoas que estão à frente de uma missão, uma comunidade, apacentar o rebanho, permanecer guardando a fé do povo, vigiando para não cair em tentação, mas também para que o povo não perca ali, ou não se perca, naquilo que são vozes que querem desviá-los do caminho. A nós cabe também uma orientação enquanto pregadores, quero me dirigir a vocês nesse sentido, de que o nosso pregar tem que ser um pregar que leva as pessoas a crescerem na relação com Deus. Tem que ser um pregar que não esteja conformado com as coisas mundanas, mas com a graça divina, que não sejamos nós a desorientar o povo, mas a fazer com que o povo permaneça no caminho. Para isso nós precisamos ser fiéis ao magistério da igreja, a fim de que também o povo seja fiel a este magistério. Bom, por fim nós vamos ver aqui Paulo que vai caminhando e continuando a sua missão, só que antes de caminhar para outra atividade missionária, Paulo nos dá um grande exemplo, que diz assim, versículo 30. Após estas palavras, ajoelhou-se e orou com todos eles. Veja, Paulo se ajoelha diante do povo, reza com o povo e pelo povo. Amados irmãos e irmãs, o missionário, o pregador, o evangelizador, o cristão, aquele que está na atividade missionária, que quer se doar, ele só pode viver a sua doação, a sua missão, a sua evangelização, se ele se manter de joelhos. É a oração que traz força e confiança para o nosso chamado e para o nosso ministério. Quer fazer a vontade do Senhor, anunciar a palavra com toda a ousadia, permaneça de joelhos. Paulo permaneceu de joelhos, mostrando para a comunidade que se eles querem permanecer na vontade do Pai, é preciso manter-se de joelhos, em oração, sendo vigilantes para que a graça permaneça neles e que eles permaneçam na vontade do Senhor. Bom, nós encerramos aqui então esse capítulo 20 com essas pequenas orientações, e que nós sejamos de fato como Paulo, dispostos a ir ao encontro de todos, a anunciar a palavra com discernimento e estratégias, que nós sejamos como Paulo, fiel diante das dificuldades, permanecendo no caminho apesar das adversidades, que nós sejamos pastores, pregadores, líderes que saibam orientar a comunidade e que junto com ela se mantenha vigilante. E por fim, que a oração nos leve a vigiar e que a vigilância nos mantenha em oração, a fim de não sairmos da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, que Deus abençoe o seu carisma, o seu grupo de oração, e que possamos permanecer juntos neste bom propósito. Que Deus te abençoe.